Deus, Espírito Santo, mesmo Deus que, como nós cantamos agora há pouco, nos chamou a fé no batismo, nos transformou em ovelhas de Jesus, também nos conduz a quando nós queremos refletir com a sua palavra, especialmente no texto que nós ouvimos do Evangelho de hoje, de Lucas 15. Esse texto do Evangelho, ele começa com dois grupos de religiosos importantes naquela época, criticando Jesus, murmurando, reclamando. Eles diziam: esse homem se mistura com gente de má fama e até come com eles. Lá no seminário de Ciências Bíblicas, não lembro se foi o pastor Paulo ou alguém outro que falou, foi comentado isso, que naquela época quem era um mestre religioso não se misturava com os tipos de gente. Então, Jesus era chamado de mestre, mas esse cara aí se mistura com pecadores, até come com eles. Isso é verdade. Jesus conversava, tocava, curava e comia com cobradores de impostos. Não tinha boa fama, até hoje, alguns não têm. Ele se misturava com pobres, gente com problemas de deficiências físicas, adúlteros, gente mal vestida, mal cheirosa, mal falada. Ele não se relacionava só com pessoas de, entre aspas, bom nível social e econômico, ou da elite religiosa, ou da elite socioeconômica. Aliás, com esses ele tinha até bem pouco contato. Ele não conversava também só com aqueles que se achavam os mais religiosos, os mais sábios da época. E aí, Jesus sabia dessas murmurações. E Jesus, ele usava um método muito interessante, Dificilmente Jesus respondia a perguntas ou a críticas diretamente. Jesus contava histórias, parábolas. Aliás, eu me lembrei agora, eu falei do Davi, A gente leu muitos salmos de Davi. Quando Deus mandou o profeta Natan dizer para Davi: você é um adúltero, ele não chegou na cara dele: você cometeu adultério. Ele contou uma historinha bem bonita que também envolvia ovelhas, E aí pegou o Davi, como a gente pega o peixe, com a isca do anzol. Esse cara é você. Então Jesus usava muito isso. E ele conta aqui 3 histórias, então, da ovelha perdida, da moeda e do filho perdido. E hoje, então, a gente ouviu as 2 primeiras. Vamos dar um resumo aqui. Na primeira história das ovelhas, da ovelha perdida, é interessante que, se a gente falar em números, é 1% que se perdeu. De 100, se perdeu uma. Na segunda história, eram 10 moedas, 10 moedas, e se perdeu uma dessas moedas, então seria 10%. E na terceira história, dos 2 filhos, quantos por cento se perderam? 100%. Os 2 filhos se perderam. Nós não vamos falar muito disso hoje, mas os 2 se perderam naquela história. Então, essas 3 histórias, uma das coisas que Jesus quer mostrar, meus irmãos, representado por aquele pastor, por aquela mulher, por aquele pai, que tem aqueles 2 filhos, ele quer mostrar que Deus dá valor a cada pessoa, não importa se no grupo ela representa só 1%, se ela representa 10%, ou 50%, ou 100%. Deus dá valor a cada pessoa. Ele busca e faz de tudo para encontrar o perdido, assim como
talvez já aconteceu com algum de vocês que é pai e mãe, que de repente está numa praça cheia de gente, ou aqui no Parque das Aves, ou está num shopping cheio de gente, ou na praia, e de repente cadê o filho? A Leandro por pouco que desapareceu uma vez. E não foi perdida, alguém roubou ela de nós. Né? Sorte que meu tio viu e falou, alguém está levando a Leandro. Né? A mulher já estava virando esquina com ela no colo. Quer dizer, como é que a gente fica, né? Que atitude a gente toma? A gente faz de tudo para buscar e achar um filho ou a filha que se perdeu numa situação assim. Assim é Deus. E esse capítulo aqui, que começa com críticas e murmuração contra Jesus, é interessante que ele termina da mesma maneira. Começo e fim do capítulo são parecidos, porque ele termina com aquele filho que tinha ficado em casa, murmurando, reclamando com seu pai, porque o pai tinha aceitado o filho pródigo de volta. Né? Porque ele tinha desperdiçado tudo. Então, veja, com esse capítulo inteiro, Jesus estava respondendo os religiosos que estavam criticando, reclamando. E a gente pode dizer que Jesus coloca eles como o filho mais velho da terceira história. Ó, tá vendo esse filho aqui reclamando que o pai recebeu o filho de volta? São vocês. Agora, Jesus recheia, né, esse capítulo com uma coisa que vai além da murmuração, das reclamações, vai além da crítica e até choca, porque vai contra a lógica humana e contra o que eles esperavam ouvir. Vejam, nas 3 histórias, tudo termina em festa, alegria. Aqui a gente poderia usar o que a gente lê nas historinhas, né? Foram felizes para sempre. Aqui realmente, né? Aqui Jesus diz, tudo terminou em festa. Né? Eu vou ler de novo alguns versículos, vejam, ele diz assim, quando o pastor encontrou a ovelha, indo para casa, reúne os vizinhos e amigos e diz, alegrem-se comigo, porque eu já achei a minha ovelha perdida. Depois do 9, a mulher encontrou uma moeda só, né, que ela tinha perdido. Alegrem-se comigo, porque eu achei a dracma, a moeda que eu tinha perdido. E também lá no versículo 23, que nós não lemos, né, mas o pai fala assim, olha, tragam e matem o bezerro gordo, vamos comer e festejar. Festa, né? Alegria. E qual que é o motivo dessa festa toda? Jesus responde isso diretamente. E também responde através do pai, daquela terceira história. Ele diz, né, na primeira história, assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Depois ele diz, eu afirmo a vocês que essa mesma alegria daquela mulher que achou a moeda existe diante dos anjos de Deus, está pertinho de Deus, por um pecador que se arrepende. E na história do filho, né, então o pai diz, olha, porque meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. Né? Depois ele ainda diz lá no final, era preciso festejar e alegrar-se, porque esse seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Então, há uma imensa alegria no céu, meus irmãos, por cada perdido que é encontrado, por cada pecador que é salvo, por cada filho perdido que volta à casa do Pai. Deus e seus anjos se alegram quando uma só pessoa, um só pecador, se arrepende e recebe a salvação. Agora, vocês conseguem imaginar quanta festa tem quando são 2 salvos? Quando são 10? Quando são 100? E quando são milhares? Quando são milhões de pecadores salvos
pelo bom pastor Jesus. Eu imagino que no céu tem festa todo dia. Que todo dia, pelo menos um, com certeza crê em Jesus. Volta para a casa do Pai, é encontrado pelo pastor Jesus. Agora, na terceira história, clica mais um aí, Giovana. Vamos dizer. Eu coloquei esse título aí, por que será, né? Que na terceira história, quando aquele pai faz aquela grande festa, porque ele não estava tão preocupado com o dinheiro que o filho tinha desperdiçado, ele estava preocupado com a vida dele. E ele disse que ele estava morto, agora ele está vivo. Então, quando o pai faz a festa, todo mundo está feliz, né? Ele convida o outro filho a vir festejar também. Mas aí, como aqueles líderes religiosos, o filho murmura em vez de se alegrar. É interessante que a história termina sem dizer se ele ficou criticando ou se ele foi festejar. Não diz. Né? Será que ele foi festejar? Afinal de contas, ele ficou lá emburrado, reclamando. Então, meus irmãos, a pergunta aqui agora é para nós: como é que nós agimos? Nós estamos aqui porque já somos ovelhas encontradas, né? Filhos que já foram recebidos de volta pelo Pai. Então, nós somos pessoas que vivem criticando, murmurando e reclamando. Eu vivo criticando, murmurando e reclamando. Agora você pensa em você. Ou será que nós somos como aqueles perdidos que foram encontrados pelo pastor Jesus, aceitos de volta pelo Pai amoroso, e agora vão se alegrar junto com Deus, com os outros irmãos e até com os seus anjos? Ou seja, a gente está aqui hoje de novo, é motivo de festa, porque nós estamos aqui entre os irmãos, pelos quais Deus faz festa, porque estamos salvos. Então, meus irmãos, hoje, em cada culto, nós nos alegramos com as bênçãos do Senhor. Em primeiro lugar, é para isso que a gente vem aqui, para a gente receber de novo as bênçãos do Senhor e se alegrar com isso. Agora, nos outros dias, como é que é? Como é que a gente vive no dia a dia? No dia a dia a gente é daqueles que mais criticam e reclamam, ou a gente é daqueles que se alegram e festejam? Veja, aqui eu não estou falando, e nem a Bíblia diz disso, de ser, alguns conhecem, está passando na televisão de novo, tem um livro, não é ser poliana e poliana moça, né? Eu nem conheço bem a história, eu confesso, nunca li o livro, mas eu sei mais ou menos da história, que é aquela menina, né, que tudo sempre está bom, né? Não é bem assim, não é um otimismo que tudo sempre está bom. É alegrar-se mesmo quando as coisas não estão bem. Porque eu pertenço ao rebanho dos que são salvos. Então, outra pergunta: nós queremos ajudar Jesus a buscar mais ovelhas, mais filhos perdidos? Ou a gente critica quem faz isso? Ou quem sabe a gente não critica, mas também a gente não se mexe para buscar e receber essas pessoas. Vocês sabem, eu gosto de dar muitos exemplos, aí eu lembro de um exemplo que foi dado lá no seminário de Ciências Bíblicas. Paulinho mostrou até uma foto da Dona Regina, né? Cláudia Regina, lá no Rio de Janeiro, moradora de rua. Às vezes andava até pelada na rua, doidona, né? Alguém deu uma Bíblia para ela. Na foto, a mulher estava bem vestida, bem penteada, dizendo: a palavra de Deus mudou minha vida. Porque alguém foi lá, conversou com ela, deu a Bíblia, não deu só comigo, né? Então veja, nós vamos ajudar Jesus a buscar pessoas. Então, na verdade, meus irmãos, a gente tem que sempre fazer autocrítica.
primeira autocrítica que a gente faz no culto é a confissão de pecados, né? A gente sempre tem que fazer autocrítica e dizer assim, será que às vezes nós não somos como aqueles religiosos que criticavam Jesus? Será que nós não achamos assim que nós somos justos, piedosos? E aí, a nossa tarefa então é criticar os outros, é procurar defeitos no outro. E é falar assim, bom, ele sabe onde é que é a igreja, se ele quiser, ele que venha. Será que a gente às vezes não age assim, né? Ou então, às vezes o irmão volta, depois de muito tempo está afastado, e dá aquela coceirinha para a gente falar assim, poxa, aqui enfim apareceu, hein? A última vez que eu vi você aqui foi no Natal, né? Ou será que a gente recebe ele bem como o pai recebeu aquele filho? Né? Será que nós fazemos o que Jesus fazia, então, receber os pecadores com amor, dar para eles o perdão, o reino de Deus? Veja, se nós somos mais dos que criticam, ou dos que não fazem nada, a gente é como aquelas ovelhas, ou como aquela ovelha lá, que se afastou, né, do bom pastor, deixou de ouvir a sua voz. A gente é como aquela moeda que se perde, fica escondida, bem quietinha lá debaixo de um móvel, né? Ou somos como aquele filho, na verdade, os dois, que desperdiçaram não principalmente o dinheiro do pai, mas desperdiçaram o amor daquele pai. Então, quando a gente é assim, só de criticar, reclamar, e falar, não, eu não sirvo para isso, eu não posso ajudar, mas na verdade essas desculpas nós estamos desperdiçando, né, as oportunidades e o amor de Deus. Jesus amava aqueles fariseus. Jesus não tinha raiva deles. Jesus amava aquela gente, amava aqueles escribas que o criticavam, mas o que aconteceu? O orgulho deles era tão grande que impedia eles de verem o amor que Jesus tinha por eles e os impedia de receber o amor de Jesus, porque o amor cegava eles, o orgulho cegava eles. E é sobre essas pessoas que Jesus fala, meus irmãos, lá no profeta Ezequiel, quando ele diz assim, eu vou procurar as ovelhas perdidas, eu vou trazer de volta as que se desviaram, eu vou fazer curativo nas machucadas, eu vou trazer as doentes, e vou tratá-las. Mas, aí Jesus faz uma ressalva, os que são orgulhosos, ele diz, eu vou destruir as que são gordas e fortes, porque eu sou um pastor que faz o que é certo. Porque vocês empurram as doentes para o lado, e com chifradas vocês põem elas para fora do rebanho, mas eu vou socorrer as minhas ovelhas, eu não vou deixar que sejam mais maltratadas, eu vou julgar cada uma delas e vou separar as boas das más, né? Então Jesus está falando, olha, você quer continuar sendo orgulhoso, achar que você é melhor que as outras ovelhas? Eu estou vendo, e uma hora o bicho vai pegar. Uma hora você vai ser separado das ovelhas humildes que seguem a minha voz. Então a questão é essa, nós festejamos ou criticamos? O apóstolo Paulo, ele fala, quem é que você pode criticar? Ele fala no texto de hoje, quem é que eu posso criticar? Veja, vamos entender bem isso, nós podemos criticar assim, vamos dizer, no bom sentido, positivamente, dizer, olha, isso aqui nós podemos melhorar, isso aqui pode ser melhor, isso aqui, né? Mas veja, quem é que nós podemos criticar mesmo? E descer a lei em nós mesmos. Paulo diz assim, Jesus veio salvar os pecadores, dos quais eu sou o maior. Quer criticar alguém? Vá no espelho. Esse você pode criticar. Então, veja, diante do Senhor, a gente tem que reconhecer que nós somos ovelha perdida. Nós somos o pior pecador. E nós dependemos totalmente do pastor Jesus, que vai lá na beira do abismo, arriscando a sua vida para pegar a gente de volta. A gente depende dele. Ele busca a gente. Ele nos alimenta, ele cuida, ele sabe, ele guia. Então, quando a gente olha para a gente mesmo e fala, eu sou assim, aí eu começo a ver que todos
tantos outros são ovelhas perdidas também. Que mais um criticar tem que ajudar a trazê-las para Jesus de novo. São ovelhas que, como eu, não merecem ser buscadas, nem recebidas por Jesus. Mas são ovelhas que podem dizer, como Paulo disse: o Senhor derramou a sua imensa graça sobre mim e me deu a fé e o amor que nós temos por estar unidos com Cristo Jesus. Então, quando a gente reconhece eu sou pecador, eu reconheço também que eu preciso da mesma graça que cada um dos outros. Então, aquela promessa que Deus fez através de Ezequiel olha para nós, para você e para mim, e ela é cumprida em Jesus. Eu darei às minhas ovelhas um rei que será como o meu servo Davi, para ser o seu único pastor. Ele será o seu pastor, cuidará delas. Essa promessa se cumpriu em Jesus, o bom pastor. Como é que ele cuida de nós, meus irmãos? Ele cuida de nós quando ele vem a nós na sua palavra, na sua santa ceia. Ele cuida de nós quando ele vem a nós através do nosso irmão na fé. Ele vem a nós através do pastor, do pai e da mãe. Eu vou dizer para você não está muito animado para ir nesse seminário. Eu já tinha visto uma parte dele lá no fórum, né? Mas foi bacana. Deus me animou lá através do Paulinho e de outros que falaram lá. Falaram umas coisas que eu precisava ouvir. Algumas coisas para eu pensar e algumas coisas para me animar. Jesus falou através deles. Então, meus irmãos, Jesus cuida de nós assim, através dos irmãos, dos pastores, do pai, da mãe, da família da fé. E aí ele convida, diz: olha, vem junto comigo, me ajuda a buscar mais ovelhas perdidas, leve o meu amor na sua vida diária, venha festejar comigo e convidar mais gente para a festa. E aí, meus irmãos, cada vez que a gente se reúne aqui no culto, a festa se renova. A gente tem momentos mais sérios no culto, mas é tudo em clima de festa. Porque a gente entra aqui perdido e condenado, e a gente sai daqui salvo e perdoado de novo. Também já aconteceu com o pastor Paulinho também, né? Às vezes as pessoas falam assim para a gente que é pastor depois do culto: pastor, gostei muito do seu sermão e tal, né? Eu fico também sem jeito, mas o que eu mais gosto de ouvir, que eu já ouvi várias vezes, aí assim eu fico assim feliz, é quando alguém fala assim: pastor, eu estou saindo daqui aliviado. O senhor não, né? Deus tirou um peso dos meus ombros, saindo daqui perdoado, aliviado, me sentindo amado por Deus. Então, porque a gente é lembrado aqui no culto, meus irmãos, a gente é lembrado aqui no culto com muita alegria daquele dia em que nós somos encontrados, recebidos e acolhidos pelo bom pastor Jesus. Sabe quando é que a gente é lembrado disso? Quando começa o culto. Quando? Quando a gente fala as mesmas palavras que o pastor falou para nós quando a gente foi batizado. A gente começa o culto em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É para invocar Deus, não precisava, Deus já está aqui. Mas é para lembrar: olha, esse culto aqui é a festa dos que foram recebidos por Jesus lá no batismo. Em nome dele a gente começa esse culto. Tá? E a gente celebra também a salvação de Jesus nas nossas vidas. Nós somos fortalecidos na fé, renovados, para permanecer no rebanho de Jesus até o fim, quando nós vamos entrar naqueles verdes pastos da vida eterna. E mais uma coisa, aqui no culto a gente é lembrado que se aquela situação lá acontecer com a gente, e às vezes acontece, a gente se afasta de Jesus. A gente é lembrado aqui no culto que Jesus vai ir atrás da gente. De várias formas, já falei aqui, vai atrás da gente através do pastor, do pai, da mãe, do tio, da avó, do irmão na fé, né? E assim por diante. Então, meus irmãos, vamos festejar, porque nós fomos encontrados pelo pastor Jesus, nós somos recebidos de volta por nosso Pai amoroso. E aí vamos levar a alegria dessa festa que nós temos aqui no culto lá para a vida diária,
para aquelas ovelhas perdidas que a gente conhece no trabalho, na rua, no mercado, na escola, enfim, no convívio diário. O Senhor Jesus vai ajudar a gente a celebrar, a festejar sempre. Com Ele, também em casa, quando a gente lê a sua palavra, quando a gente ouve a palavra, e com os nossos irmãos. Ele quer que a gente cada vez mais festeje e menos critique e reclame. Se for para criticar, que seja uma crítica construtiva, e onde com uma mão eu critico e com a outra mão eu digo o que eu posso fazer para melhorar. Já ouviram aquela história, né? O pessoal que convocou os irmãos para pintar a igreja, aí só vieram alguns, escolheram a cor, pintaram, depois veio os que não estavam, eles falaram, que cor feia! Mas ele não ajudou, não precisou escolher a cor nem pintar. Então Jesus chama a gente a festejar. Ele conta com cada um de nós para festejar e para buscar mais ovelhas para o seu rebanho, o rebanho dos que são salvos. Para quê? Para que haja mais festa lá no céu, mas também para que haja mais festa aqui entre nós. Eu não sei vocês, mas que alegria quando nós vemos um irmão que já era irmão, que estava afastado de Jesus e volta. Quando nós vemos alguém que não era ovelha de Jesus, e pelo testemunho de alguém, às vezes até pelo testemunho do folheto da internet, venha ao rebanho. E se vem aqui ao nosso rebanho, nós vamos alegrar com ele. Então, meus irmãos, tire a última palavra ali e vamos dizer, festejamos com Deus, com os anjos e com Jesus, por cada pecador que é salvo, começando por nós mesmos. Porque Ele nos achou e Ele nos ama.